futuro das outras gerações e até na própria vida, né? A questão do meio ambiente. Como é que a gente vê aqui em Araranguá essa beleza, esse paraíso que é Araranguá como cidade turística? Então, a gente pensou em convidar uma pessoa que tem conhecimento na área de desenvolvimento socioambiental, na verdade, os dois, né? Tanto o Tarcísio como a Samantha. A Samantha, vou começar pela Samantha. A Samantha eu conheci quando a gente teve a oportunidade em Araranguá de participar de um projeto chamado Projeto Orla, que aconteceu aqui durante uns 2 anos. Então, foi onde a gente teve a possibilidade de conhecer a Samantha. Depois ela vai apresentar-se e falar um pouco mais sobre isso. A Samantha é bióloga marinha, tem mestrado e doutorado em geomarinha, tem pós-doc pela UFSC e trabalha hoje com o projeto Orla em desenvolvimento turístico. Certo, Samantha? E aí nós temos o Tarcísio. O Tarcísio é meu companheiro de longa data, de outros carnavais, mas eu quero ressaltar aqui que uma certa vez eu fui convidada por um grupo de amigas a fazer turismo em Praia Grande, e ele foi o guia, né, muito disposto, e mostrou a beleza que é o Malacara. O Tarcísio é natural de Praia Grande, tem licenciatura em letras, mestrado em planejamento e desenvolvimento socioambiental, também é professor da rede pública estadual, somos parceiros, eu também sou servidora pública, né, Tarcísio? E é voluntário como coordenador da Associação para Engrandecer de Condutores de Ecoturismo. Então, chamei os dois para explicar um pouco essa história de entender as unidades de conservação, né, Samantha? Essa parte vou deixar contigo para explicar para nós o que é isso, para a gente entender as belezas aqui da região de Araranguá, de Ilhas, e aí, uns 20 minutos de conversa, a gente passa para o Tarcísio complementar com a questão da sua vivência, da sua história, do seu conhecimento e da sua experiência na parte de ecoturismo. Tá bom? Vamos fazer assim? Perfeito. Então, eu dou a palavra agora para Samantha, para fazer a sua fala. Seja bem-vinda a esse espaço, Samantha. A fala está contigo. Muito obrigada. Então, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade, né? Sempre muito bom poder falar aqui do Morro dos Conventos, né? Da costa de Araranguá como um todo. Então, como a Sayô já me apresentou, né? Meu nome é Samantha Cristiano. Vocês devem ter reparado, né, que eu tenho sotaque de gaúcha. Mas a minha família paterna é daqui de Araranguá, então por isso que eu tenho, né, um pertencimento aqui com a região, mais precisamente os cristianos, sim, da região de Hercílio Luz. Então, desde pequenininha eu sempre vim para cá, né? Depois que a minha mãe faleceu, eu vim morar para cá mesmo, desde 2016, para ficar mais perto da minha família, né, das minhas raízes. Então, eu tenho uma história aqui, né, de vivência, né, cresci vendo algumas coisas acontecendo, né, algumas obras acontecendo aqui no Morro dos Conventos, e isso sempre me tocou. E então, durante a minha formação, eu busquei, né, o Morro dos Conventos está muito envolvido na minha formação, que quando eu era pequenininha eu me queimava com água viva aqui na praia e não sabia o que era, aquilo me ardia, me dava febre, daí por isso eu fiz biologia marinha. E no fim da graduação, então, eu estava fazendo estágio no órgão ambiental, e a pegada do gerenciamento costeiro também, né, para mim era muito importante, acabei indo mais para a parte da gestão, e no doutorado eu pude, então, estudar o meu amor de infância, né, que é a costa de Araranguá. Então, participei do projeto Orla, então foi uma pesquisação, que é quando tu põe a mão na massa também, e a partir disso tu busca dados para pesquisa. Então, o projeto Orla, aqui, onde eu tive a oportunidade de sentar muitas vezes ao lado da Sayonara, de Geraldo também, é um processo participativo, é um processo de participação cidadã pleno, né? Até hoje à tarde a gente tive a oportunidade de mediar uma mesa redonda sobre isso, num curso específico do projeto Orla. Então, foi um canal de diálogo, né, muito importante, que durou 2 anos aqui em Araranguá. Normalmente é para ser bem curtinho, mas foram 2 anos de discussão, porque aqui, né, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo que a comunidade ela é apropriada, né, pelo menos era, né, apropriada das suas belezas, e buscava a preservação do Morro dos Conventos.
Então, essa foi a bandeira dentro do projeto Orla, a criação das unidades de conservação. Então, foi utilizada, né, esse canal para definir 3 unidades de conservação aqui na Costa de Araranguá. Né, elas são bem pouco conhecidas, não sei nem se o Tarcísio já sabia que existia, Tarcísio. 3 unidades de conservação no morro? Não sabia. Então, e desde 2016, desde o fim de 2016. Então, elas foram criadas, tem o decreto das 3, mas elas não foram implementadas. E para isso precisa ter muita vontade política, né? Então, elas estão no papel, é uma APA, tipo a APA da Baleia Franca. Então, as unidades de conservação, elas podem ser de uso sustentável ou de proteção integral. Aqui são 2 de uso sustentável e uma de proteção integral. Então, a maior de uso sustentável é a APA da Costa de Araranguá, que pega, então, todo o litoral, até a Lagoa Mãe Luzia e o Lago Dourado, a Lagoa dos Bichos, entra dentro da APA. Daí tem uma RESEX, que é a Reserva Extrativista do Rio Araranguá, que foi desenhada pelos próprios pescadores ali, né, durante as oficinas, com base numa portaria que já existia, que pega, então, todo o rio, desde a balsa até um raio de 1,5 quilômetros da foz. Que a nossa foz ela é móvel, então no decreto não tem nada amarrado, porque às vezes a foz pode estar mais para o norte, às vezes está mais para o sul. Por causa da dinâmica, ela é altamente dinâmica. E tem também o Monumento Natural Morro dos Conventos, que daí é uma unidade de proteção integral, né, que ela é mais restritiva, mas todas elas buscam o uso sustentável, inclusive o monumento natural. Dentro das categorias de unidade de conservação, ele é o mais permissível, né? Mas, de qualquer forma, toda a ação, né, nessa região, na parte baixa do Morro dos Conventos, ela tem que estar de acordo com a paisagem, né, para estar de acordo com o decreto. Então, mas por que, né, que foram criadas as unidades de conservação? Porque já tinha um movimento do terceiro setor muito forte, né? Saiu que, né, daqui há bastante tempo, né, vê a luz, o engajamento do seu Tadeu, do Jairo, do Carlos, então, né, do pessoal da OCIP Preservação, da ONG Sócio da Natureza, agora a Educamar também, né, da qual também faço parte, tem atuado principalmente na frente da proteção dos animais marinhos, né? Então, já existia esse movimento do terceiro setor e também teve a vontade política da gestão, né, que estava no governo. E, então, o Morro dos Conventos ele é importante também, que ele fazia parte do território de Geoparque, né, que daí abrange lá a área que o Tarcísio fala, né, do Geoparque. O Morro dos Conventos ele é um geossítio, né? Às vezes a gente olha assim, que lindo, né? Mas que pedra é essa? Não é igual a Torres, tá? É bem diferente. Tem 100 milhões de anos de diferença. Aqui é a formação Rio do Rastro, que é a mesma formação, sim, da Serra do Rio do Rastro. Então, por isso que o Morro dos Conventos ele é um importante geossítio. Mesmo não estando dentro do Geoparque, né, ele continua sendo geossítio, tem a sua beleza e pode também, né, vir a ter vantagens, né, quando tiver o geoparque e tiver um turismo mais consolidado. E então, né, além da rocha dura, a gente tem aqui também as belezas do Holoceno, né, que é o período geológico mais recente. Então, a gente tem as dunas que compõem, né, com o Morro dos Conventos, o próprio pontal do Rio Araranguá, né, que ele é extremamente dinâmico, e a maioria das barras, né, no Brasil como um todo, elas foram fixadas, né? No sul do Brasil, são pouquíssimas que ainda não tiveram intervenção antrópica, né? Que a gente já teve essa discussão, que foi até, né, embargado para não fazer a fixação da barra, mas é uma discussão que ainda é bastante aflorada, né, Sayonara? E que é importante também para o desenvolvimento da pesca, que é uma das coisas que está dentro do projeto Orla, que né, seria indicado, mas é uma obra muito que interfere bastante na natureza. E por isso é importante, né, ter a participação da comunidade e ser feito como a comunidade gostaria, né? Não adianta vir,
né? Que nem agora a coisa da ponte, vem e bota a ponte em outro lugar. Não, né? A comunidade quer aqui. Então, a gente tem que, né? Esses espaços de participação social são muito importantes. E para as unidades de conservação, o que falta mais nesse momento é a implementação. E para implementar, tem que fazer o plano de manejo, tem que ter participação social para a criação do plano de manejo, né? Então, tem que ter conselho, né, que vai decidir o que vai acontecer, e todas essas políticas elas têm que ser compatibilizadas também, né? Projeto Orla, plano diretor, plano de manejo de unidade de conservação. Então, todos têm que estar conversando, né, e cada um respeitar, né, a fala desses grupos também. Uma coisa importante do Projeto Orla de Araranguá foi criado o comitê gestor, né, mas atualmente ele não se reúne, né, pelo decreto tinha que ter encontro pelo menos de 2 em 2 meses. Então, a gente vê que, né, precisa dar mais atenção, né, para o nosso litoral e para instrumentos que foram implementados, foi dinheiro público investido, né? Então, e que tem um fundamento que é pelo planejamento, né? Que precisa planejar para fazer as coisas, não é sair fazendo imediatismo, né? Ainda mais em sistemas dinâmicos como o litoral, né? Tudo precisa ser muito bem pensado e calculado. Acho que mais ou menos isso. Ah, outra coisa, que é resultado do Projeto Orla também, é o roteiro geoecológico, né, que a gente implementou aqui, que é um circuito de painéis, que a primeira versão foi feita em 2017, com a ONG Sócio da Natureza, no apoio também, com o Pedro Nasser, também, que foi instrutor do Projeto Orla, e na segunda versão a gente fez via empresa, com apoio da ONG SOS Mata Atlântica. E daí teve várias palestras aqui, né, para buscar divulgar as unidades de conservação, além da beleza local, né, divulgar esses espaços, e esses espaços eles buscam, então, um desenvolvimento sustentável, mudando o paradigma de segunda residência, né, buscando um turismo que utilize as nossas belezas sem destruí-las, né. Bom, eu acho que vamos dar a palavra para o Tarcísio e depois a gente faz uma troca, sabe? E tem até algumas questões também para tirar dúvida aqui, Samanta. Tarcísio, contigo Oi, então. Quem é tu? tá bom? O que estás fazendo? Tá Contribua com a tua bom, fala. tá bom, Sayonara, obrigado pelo convite. E é bem interessante essa fala da Samantha, é bem construtiva, né? Uma fala bem ativa, bem presente na nossa sociedade, né? Uma atividade que está acontecendo e que muitas pessoas deveriam participar, né? Tamanha a importância. Se olhar assim um pouquinho nesse foco que ela comentou a respeito das unidades de conservação, e trazendo aqui para a minha região, aqui para Praia Grande, a gente vê que o Parque Nacional de Aparados da Serra, né, é um parque de 1958, né, 9, aliás, tá? 1959. Então, é um parque que teve seus objetivos, né, grandiosos como esse que a Samantha comentou, né? Um dos objetivos é pela beleza cênica, né, do Canyon em Tebezinho, né? Realmente é um lugar fascinante, né, singular, né? Faria até uma amarração com a minha pesquisa de mestrado, né, que traz o Parque Nacional de Aparados da Serra como o parque mais antigo da região. A região que eu digo é o extremo sul catarinense, litoral norte gaúcho e nordeste gaúcho, né? Então, Torres, Mampituba, Cambará do Sul, também aqui na parte catarinense, pegando os 15 municípios, né? E São José dos Ausentes também na parte gaúcha. Vamos colocar um mosaico nessa região, quiçá se estendendo assim até Treviso. Então, nós temos o Parque Nacional de Aparados da Serra, aqui como um parque dos mais antigos, né?
E a partir dele, outros parques foram surgindo ao longo desses 60 e poucos anos, né? E como a Samantha falou, né, esse processo de criação de parques, seja nacionais, estaduais, né, municipais, seja APA, seja FLONAS, seja REBIL, não é uma coisa muito simples, né? Porém, é muito importante. Então, eu cresci, né, aqui nesse município de Praia Grande, já com um parque instalado, né? Muito bem recomendado, já fazendo parte do roteiro da Serra Gaúcha, né? Porque roteiro Gramado e Canela, roteiro Vinhedos e Cambará do Sul, né? Como porta de entrada para o Aparados da Serra, isso já na década de 60 e 70 era uma forma de turismo da época, né? Bem já consolidada, né? Claro que aqui Praia Grande não usufruía desse roteiro turístico. No entanto, aqui ainda as coisas eram bem mais difíceis, né? O nosso município é de 58, o parque de 59. E aqui o que tínhamos em Praia Grande? O acesso até a unidade de conservação, ao Itembezinho por cima, era através das trilhas dos tropeiros, né? Com a criação da Serra do Faxinal na década de 70, até a conclusão ali em 79, muitas das pessoas daqui iam de caminhão até onde dava, né? Tipo assim, até próximo ao Morro dos Cabritos. E a partir dali as famílias continuavam a pé, até a conclusão da estrada, né? Que liga então Praia Grande a Cambará do Sul. Então, essa ideia de ter uma unidade de conservação e um cânion, né, tão visitado, né, é que foi despertando para mim, e eu acho que para muitos dos munícipes aqui, né, dos meus colegas de trabalho, que foi despertando interesse maior pela natureza, interesse maior pelo meio ambiente, né, conhecendo melhor o que é um parque nacional, porque em 92, daí em 1992 foi criado outro parque, o Parque Nacional da Serra Geral, né, com duas glebas, gleba norte, que vai aqui da Serra do Faxinal até o Cânion Fortaleza, e uma outra gleba lá no remanescente quilombola Pedra Branca, né? Mas, enfim, todas as duas unidades, né, chefiadas, é uma administração só, né, somam quase 30 mil hectares, né, de área de preservação, tendo Praia Grande, né, Praia Grande, Jacinto Machado, Cambará do Sul, como municípios que contemplam esses dois parques, né? Então, diante disso e desse envolvimento, porque tem uma coisa bem interessante nisso tudo, é que a gente sempre ouvia falar, né, dos aventureiros, né? Os aventureiros que atravessavam o Cânion Tembezinho, né? Os aventureiros que atravessavam o Cânion Malacara. E a gente, né, criança, adolescente ou jovem, morando nesses lugares, né, no pé das serras aqui, né, eu falo também pelos meus colegas, a gente via esse movimento, né, ou de turista ou de aventureiros, e daí, a partir daí que eu acho que isso foi entrando mais assim na nossa cabeça, no nosso coração, né, e também as formas de compreender as coisas, né. A questão também aqui, desde a década de 80, é muito forte a questão da ecologia, né? A agrofloresta, a agroecologia, a ecologia, essas palavras, meio que foi compondo, né, uma forma assim de entender. Teve muitas pessoas maravilhosas que nos deram a oportunidade de compreender melhor a natureza, né?
e seus processos, as suas dificuldades, as suas resistências, né? E tudo mais. Bom, eu acabei escrevendo 4 livros de poemas, né? E todos eles, de certa forma, margeiam esse pensar, né? Pensar da natureza, pensar do meio ambiente, né? Pensar das pessoas, o pensar da arte também, né? Que é muito importante. A minha formação é magistério, né? Fiz magistério, depois fiz letras, sou funcionário público, né? Efetivo aqui no estado catarinense, dou aula na escola aqui no centro de Praia Grande, que é a Escola de Educação Básica Bucão Viana, do qual eu tenho muito orgulho, né? E eu acho que o meu discurso em sala de aula, ele vai por esse caminho, né? A língua portuguesa que eu leciono, a literatura que eu leciono, ou a língua inglesa, ela permeia esse caminho, o caminho que fala sobre o meio ambiente, que fala sobre a natureza, né? O tipo de conteúdo e de fala e tal. Eu acho que, já que eu estou nesse meio, também eu tenho a oportunidade de estar com as crianças e jovens, é de fundamental importância deixá-los ativos, né? Deixá-los interessados, né? Nesse espaço grandioso que a gente tem, não só quando eu falo meus alunos, eu não estou falando só de Praia Grande, estou falando nesse contexto desse mosaico de unidades de conservação, né? Seja integral ou seja sustentável. No nosso caso aqui, ela é integral, né? As duas unidades, porque ou você pode fazer turismo ou pesquisa, né? Você não pode retirar nada de dentro dos parques, nem uma pedra, nem uma planta, nada. O que está ali, fica ali. É uma unidade, então, integral, né? As duas são duas unidades de preservação integral, né? Duas UPs, né? Muito relevantes e muito importantes. Então, atualmente eu estou como coordenador, né, da APSE, né? Associação Praia-Grandense de Condutores para Ecoturismo, a qual eu tenho muito orgulho, né? Desde a sua fundação a gente está ajudando. Ela é de novembro, do dia 9 de setembro de 1998, né? São 22 anos de associação. Esse tipo de associação, como a APSE, né? Que ela tem como objetivos principais a questão da sustentabilidade, justamente, que é o tema dessa live, né? Um dos principais objetivos é a sustentabilidade, né? Sustentabilidade local, né? Sustentabilidade ambiental, social, né? Então, na verdade, quando a gente fala em ambiental, está inclusa, né? Todo o dizer, né? Seja cultural, seja educacional, seja, né, cultural, o ambiental, hoje em dia, ele contempla, né, esses outros conceitos, né? Então, sustentabilidade ambiental é um dos principais objetivos, assim como também dar oportunidade aos condutores de ecoturismo, né, de estarem mais próximos, né, da, com representatividade à unidade de conservação, às duas unidades, né? Então, por quê? Porque dentro de uma unidade de conservação, quem trabalha dentro conduzindo pessoas não são guias de turismo, são condutores ambientais locais, né? Tem uma lei de 98, depois foi reformulada em 2005, 2008, né? E ela tem como objetivo justamente isso, oportunizar as pessoas que são da localidade, que conhecem, que têm raiz, que conhecem a história, seu povo, sua origem, né? Isso tem muito mais visibilidade quando é uma questão quilombola, quando é uma questão indígena, quando é questão ribeirinha, né? Então ela foi criada para isso, para valorizar essas pessoas que já moram ali, moram no entorno.
Então, a Associação de Guias, ela tem essa representatividade dentro de uma unidade de conservação. Uma associação é muito respeitada, né? Então, no momento, eu estou ali como voluntário, né? Esse é um trabalho voluntário, e para que, né, sempre continuemos, né, com força, e também essa união dos condutores faz com que a gente consiga trazer cursos, né, seja de sensibilidade ambiental, curso de socorros, primeiros socorros, né, os socorros em ambientes naturais, participação em eventos, enfim, né, entre várias atividades que a gente pode fazer, como limpeza de rio, né, como mutirão, né, para essa questão da enchente do ciclone agora, a gente fez alguns trabalhos coletivos, né? Então, basicamente a minha dissertação, né, falando agora da dissertação, só para concluir, mais um minuto, ela nasceu justamente de uma fala, né, da questão do geoparque, né, e tentando entender melhor o geoparque, na época ali por volta de 2010, havia poucos materiais, né? Então, conversando com a professora Cristina, né, ali de Instituto Federal, né, entre outros professores, a gente conseguia um material ou outro até pela internet, mas, né, não tinha muito conteúdo sobre o geoparque aqui na região. Até porque o geoparque que tínhamos, né, o geoparque no Brasil, o geoparque era Aripe, né? Então, nasceu dessa ideia, e eu fiz, então, um projeto de pesquisa e tive a graça de estudar e fazer o meu mestrado na UDESC, né? Universidade do Estado de Santa Catarina, que é uma grandiosa universidade, fantástica. Minha orientadora foi a professora Isa de Oliveira Rocha, uma professora, uma mulher fantástica também. Então, eu tive condições, né, de fazer um trabalho onde eu falo, né, sobre as unidades de conservação aqui da região, né? Por exemplo, se eu estivesse fazendo agora, eu incluiria essa ideia que a Samantha colocou, essas unidades de conservação. Faço uma análise histórica das unidades de conservação que surgiram a partir da unidade de conservação Aparados da Serra, né? E estendo isso até o projeto Geoparque. E uma coisa que eu descobri no projeto Geoparque, que ele é político e apolítico, né? Ele é político porque quem tem interesse tem que correr atrás, os prefeitos, os vereadores, os cientistas, professores, a sociedade, o tripé do Geoparque tem que correr atrás, né, para desenvolver um geoparque, mas ao mesmo tempo ele é apolítico, ou seja, um político não deve se favorecer pelo geoparque, né? Isso está na fala do Brilha, né, que é um grande cientista e geólogo lá de Portugal. Está na fala do Arthur também, né? Quando se cria um geoparque, se cria já pensando na sociedade, se pensa na sustentabilidade, e é mais amplo, é além do momento, né? É para um futuro e para as futuras gerações. Acho que é isso. Tá bom, Sayonara? Continua? Vou continuar aqui. O Tarcísio e Samantha, assim, ó, quando a gente pensa na questão de desenvolvimento econômico na região aqui, por exemplo, que a gente está chamando a atenção de trazer assim, uma experiência bonita e que está dando certo, porque os moradores, as pessoas nativas, vão ao encontro de se aperfeiçoar, explorar isso para que gere renda e que as pessoas se apropriem, então, do meio ambiente e para fazer da sua vida naquele espaço, que é o que tu estás fazendo, tu é um nativo, e tu tá, além de ser professor, tu trabalha com a questão do ecoturismo, a tua família também trabalha com essa área. E aqui em Aranguá, me chama a atenção esse, às vezes, falta de não pertencimento, me dá essa sensação
das pessoas virem olhar a beleza que é o Morro dos Conventos, olhar a beleza de Ilhas, e ficar poucas pessoas tendo essa sensação de que é lindo, que é bonito, mas a gente precisa explorar esse meio ambiente lindo, bonito, para gerar renda para as pessoas da região, ao entorno, os pescadores de Ilhas, a comunidade de Ilhas, explorar que outras pessoas venham de fora, mas que tenham possibilidade de ofertar artesanato, arte, cultura, música, que mais? Claro, bares, né? Essa ocupação, eu lembro, Samanta, se puder me refrescar a memória, mas que a gente discutia muito na questão do projeto Orla, a necessidade da gente olhar a nossa orla e organizar ela de forma planejada. Onde vai ter estacionamento? Onde vai ter banheiros públicos? Que a gente vive numa região muito bonita, e eu moro aqui no Morro, e nós não temos essa estrutura de fato. As pessoas até, se a questão de comercializar alimentos, que é a questão dos ambulantes em época de veraneio, como é que seria isso? Essa discussão, mas não pode ser fechada em 4 paredes, tem que ser uma discussão com a população. Eu gostaria que tu explorasse na tua fala isso e voltasse um pouquinho ali da dificuldade que a gente tem de entender a necessidade de organizar isso tudo que a gente precisa organizar na nossa cidade, para que a gente realmente tenha o pertencimento. Eu moro em Araranguá, essa cidade linda, bonita, é turística para todos. Queria que tu falasse um pouquinho. Então, eu queria incluir ainda, né, a questão de usos desses recursos naturais, né, que é a questão do ecoturismo, né, e que às vezes o turista pode vir para cá e não ter nada que te ofereça isso. Então, a gente já teve algumas conversas, mas tem pouco, é meio esporádico, alguém que conduz uma trilha. Então, a gente, né, que eu conheço, sim, de fato mesmo, que conduz trilha hoje é só o Alex, né? A gente tem um guia que é um condutor cultural, que foi de um curso que teve no IFSC há bastante tempo atrás, eu acredito, né? Que seria interessante nessa questão que o Tarcísio levantou da formação dos condutores ambientais, então, né, de organizar essas pessoas, porque também não dá para pegar e sair usando as trilhas, né, que pode acabar degradando de alguma forma, que como já aconteceu, a gente já perdeu uma trilha, tive a oportunidade de orientar um TCC com as trilhas aqui, e daí teve uma corrida, muita gente, vegetação de restinga, daí a duna, né? Então, por isso a necessidade de conhecer, tu organizar, né? Então, acho que é importante essa questão das associações, né? Da associação dos guias. Um outro ator já veio, cantor, na verdade, ator social, o Marcos Melo, também acho que a Sayonara conhece, que canta. Ele, logo que ele voltou para cá, ele veio me procurar, né? Com relação às trilhas, que tinha que organizar, porque isso, quem vem de fora, né? Ele é daqui, passou um tempo fora, voltou. Tu vê que estão estragando, né? Daí tu vai lá na trilha que só tu conhecia, tá lá tudo pichado, e quando vê a pessoa pichou, cuide. Então, se tu quer cuidar, tu não picha, né? Mas então é uma questão de uma construção, desse pertencimento mesmo, né? E também da gente se organizar. Então, né, da gente, de repente, buscar trazer um curso de formação de condutores para cá, de condutores ambientais, né, e formar alguma associação. Então, dentro do Projeto Orla foi pensado um monte de coisa nessa área. Então, plano não falta. Tem plano para arrumar ali na beira, né? Só que tem que implementar isso. Tem plano para voltar algum tipo de dindinho, né, para levar até a Barra, que aqui tem essa questão, né, do carro na praia, e que em nenhum lugar pode carro na praia, gente. Não é só porque aqui é especial que não pode, né? Carro circula em via, então a praia não é uma via, ao contrário do Balneário Cassino, que lá é uma via e tem todo um negócio especial, mas não é, eu pelo menos não acho agradável ficar na praia lá, né? Tive a oportunidade de morar lá também, mas, né, só uma comparação, e aqui tinha a questão, né, do carro na praia, porque antes eu ia, e eu não ia, porque meu pai não tinha carro. Então, como é que acontecia? Eu ia quando tinha o dindinho do Lago Dourado, que me levava escondido, porque eu também não era veranista, eu era
né, uma moradora ali da frente, né, que ficava ali. Então, né, a gente precisa ter também, ofertar, né, ter um turismo de base comunitária, né, que era o que a Sayonara estava trazendo ali, de usar as nossas experiências. Acho que na década de 90, na época do campismo, a gente valorizava mais, né? O pessoal vinha de fora e conhecia o nativo e queria ir pescar junto, né? Então, a gente proporcionar, de repente, essas experiências, né, mais íntimas com quem é daqui, que tem um conhecimento tão rico, né? A própria travessia do Rio Araranguá também já foi pensada, né? Para fazer tipo a guarda do Embaú, a pessoa quer chegar na Barra, né? Daí pega o barquinho ali, tá, aqui é outro rio, né? Então tudo tem que ter o seu devido processo, né, de autorização, via Capitania dos Portos, meio ambiente, o que for preciso, né? Mas ideias não faltam e falta ação, né? Então a gente tenta se organizar, né, para tentar com que algumas coisas saiam do sonho, né, e virem realidade. E acho que o Tarcísio também pode, de repente, dar uma orientada na gente, né, aqui mais para frente, para implementar essas questões da condução, né? Então, não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas já passo a palavra. Respondeu sim. Agora eu tenho uma pergunta para o Tarcísio. Diga lá, qual é a pergunta? Fala, Olha só. cara. Gostaria de perguntar se alguém da nossa amiga, vou chamar Marielle, gostaria de perguntar se alguém já pensou na questão da poluição luminosa na reserva em Praia Grande e no entorno. É a pergunta que ela está fazendo. Aham. Eu li a pergunta dela, mas eu não entendi muito bem também, né? Poluição luminosa, tem poluição sonora, tem poluição visual, né? Então, será que ela não está falando de poluição visual, poluição sonora? Não sei, que tipo Na, de poluição... na questão costeira até tem, né? Tipo, para as tartarugas marinhas, mas aqui não tem desova, né? Não seria tanto caso, mas daí às vezes tem essa relação, tipo, alguns animais são afugentados porque tem hábito noturno, mas eu. Sim, é, mas aqui em Praia Grande eu não entendi em que sentido que tem tanta poluição luminosa, assim, né? Que é uma cidade pequena, né? Agora é um município até bem urbano, claro, mas também o interior está se desenvolvendo bastante. No entanto, eu acho que a questão luminosa, assim, luminosa, eu acho que não temos ainda, né? Talvez haja algum, assim, muitos empreendimentos surgindo nos morros, né? Isso traz bastante luminosidade, mas eu não sei se é isso que ela está falando. Mas voltando um pouco ali sobre a questão de Araranguá, né? Araranguá é uma cidade, é a maior cidade do extremo sul catarinense, né? É a cidade pioneira, a qual todos os municípios aí em 1800, né? Tinham que, os municípios não, todo o território do extremo sul catarinense, então, respondia à sede que era Araranguá, né? E hoje em dia ainda é, né, a sede do extremo sul catarinense, pela importância que tem, né? Temos cidades grandes também, maior um pouco, menor um pouco, como Sombrio ou Turvo e tal, mas Araranguá tem sua importância, né? E Araranguá tem o Rio Araranguá, né? Aqui como nós temos o Rio Matuba, né? Então, a bacia do Rio Araranguá, a bacia do Rio Matuba. O que a gente observa, né, nessa questão, tanto aqui quanto lá, quando sai no caso, quando os rios recebem seus afluentes, o Rio Aranguá recebe seus afluentes, normalmente esses afluentes vêm limpos, né? Vêm da serra, vêm dos cânions, vêm dos vales, vêm das ravinas, vêm das grotas, né? Vêm de outras fontes, mas eles vêm limpos.
quando encontram as primeiras vilas, quando encontram as primeiras cidades, quando encontram a agricultura convencional, quando encontram as fábricas. Assim, ao longo do tempo, né, o rio ele vai encontrando muito desafio, né? O rio é um dos espaços geográficos de maior desafio que há, né? Quando ele chega na Foz, ele chega com toda essa mensagem, né? Oriundas dos lugares por onde ele passou, né? E, então, eu acho muito rica essa proposta, essa ideia dessa unidade de conservação, dessas 3 unidades de conservação, que contemplam, né, a foz, né, do rio Araranguá, contemplam as ilhas, contemplam a orla, que contemplam ali a praia, que contemplam a vegetação ali do morro. Como é que é o nome do morro mesmo? Os conventos. Morro dos Conventos, que é um lugar muito rico, né? Aquela furna que tem ali, aquelas dunas, o tipo de material geológico, né? Tem um pouco de restinga também, se não me engano, né? Sim. Segundo o professor Maurício, acho que debateu isso, né, Samantha? A Sim, tem restinga ali, restinga, né? tem marisma, tem floresta umbrófila densa submontana, tem, É, tem bastante variedade aqui, por causa da variedade de ambiente, né? sim. E é muito rico isso, né? Proteger as pessoas na medida que forem instruídas, que forem sensibilizadas, né? Como esse trabalho aí que não deve parar, né? Da formação mesmo dessas unidades de conservação. É um trabalho intenso, porque visa sensibilizar toda uma população. Isso não é uma coisa simples, mas no momento que se descobre a importância e o resultado para o futuro, né, a convivência, né, do ser humano naqueles espaços, questão socioambiental, né, a convivência do ser humano nesse espaço e a obrigatoriedade que ele tem, né, com esses espaços. Eu acho que isso vai ser muito importante para o futuro quando essas unidades de conservação estiverem efetivamente já instaladas. Vai ser assim como é para nós hoje. Hoje a gente sabe e colhe o resultado da criação das unidades de conservação. Por exemplo, o Parque Nacional da Serra Geral, né, onde até a pousada dos meus pais, que é a pousada e camping nativos dos Canyons, está bem próximo ali, né, da unidade de conservação Parque Nacional da Serra Geral. Quando criança, nós olhávamos para os morros e basicamente os morros ali até 45 graus, 60 graus, eram todos já destruídos, né, por causa da extração da madeira. Então ali tem mata secundária, terciária, né, e a criação do Parque Nacional da Serra Geral nos possibilitou, né, entender estar, né, presente com a floresta umbrófila densa, né? Hoje nós podemos ver essa mata assim com um olhar especial, né, uma mata regenerada. Claro que dentro dos canyons, né, nas grotas mais difíceis, as pessoas não puderam chegar até lá, né? Porque aí também é demais, né? Tem a vegetação nativa, ou aquela que não foi destruída pelos incêndios antigos, mas olha só a vantagem que temos hoje, né? Hoje o turismo está se desenvolvendo fortemente aqui no nosso município, né? Não só o ecoturismo, mas também o turismo de aventura, né? O canyonismo, o balonismo, a bike, são atividades que estão bem presentes aqui, mas graças ao quê? Graças à criação do Parque Nacional da Serra Geral e o outro parque. Então, nesse contexto, né, toda a nossa região tem muitos parques nacionais.
E esses parques nacionais que foram criados nesses últimos 50 anos, e ainda continuam sendo criados, ele favoreceu com que a Mata Atlântica, que no Brasil estava lá em 2,8% na década de 70, já, segundo estatísticas novas, já está 4,5%. Ou seja, isso só foi possível com a criação de unidades de conservação, né? Então, embora também nos últimos 100 anos a população brasileira, né, migrou, né, para o litoral, migrou para as cidades, né? Nós somos, né, um país onde um país mais urbano, um dos países mais urbanos do mundo, um dos países que mais ocupa a faixa litorânea no mundo, né? Embora ocorra também a desenvolvimento no centro, no centro-oeste do Brasil, mas ainda somos dos países mais urbanos e mais litorâneos do mundo, né? E nesse sentido, a Mata Atlântica e o crescimento urbanístico brasileiro andaram juntos nos últimos 50, 60, 70 anos. Então, esse tipo de projeto de ecoturismo, né, de criação de parque, e já incluo nisso a questão também, não pode ser deixado de lado, né, Samantha, que é a questão de oportunizar também a criação de associação também de condutores de ecoturismo, né, a qual os jovens e as pessoas interessadas nesse tipo de trabalho, que é um trabalho muito legal, receber pessoas de vários países, de vários lugares, né? Por exemplo, aqui tem a Ápice, aqui em Jacinto Machado, né? Cidade, no município, tem a Tigre Preto, lá em Cambará do Sul tem a Contour, aqui no município vizinho, que é o Mampituba, tem a Gralha Azul. Então, são associações que se fortalecem com a criação de parques nacionais, né? E dá emprego, dá renda para muitas famílias, né? Então, esse adendo também, né? A questão do ecoturismo. E no nosso caso aqui, o turismo de aventura também é muito forte, mas o ecoturismo ele é especial, né? O turismo comunitário também é muito importante, né? O turismo cultural, tudo isso é muito legal. Passa a palavra. Eu imagino, assim, né? A gente que é de Araranguá, que sonha com esse município na sua valorização, na sua essência, olhar ele como um paraíso do sul, que é uma frase que foi falada em governos passados, mas o paraíso do sul quer explorar esse município aqui, né? O morro, o parapente, aqui a preocupação, quando a gente fala muito de ter uma ciclovia de acesso, a questão das pessoas virem até essa região, oportunizar o acesso através do transporte público, porque como é que as pessoas vão conhecer o Morro dos Conventos sem ter a questão de um transporte público de forma adequada e que oportunize as pessoas a virem aqui? E não só a vir, mas quando chegarem aqui, ter pessoas que acolham. E a questão de isso passa por investimento público e privado. Os dois juntos, né, Samantha? Os dois juntos, o privado e o público caminhando junto, para que as pessoas cheguem aqui, sejam acolhidas e vão a um local poder comer, poder tomar banho e aonde tirar a água salgada, mas poder, que ali tem o chuveiro já foi colocado. Já. Aliás, teve algumas melhorias, mas faz pouco tempo. A Aranguá tem há quantos anos? Essa consciência ambiental. A consciência ambiental é que nós temos que explorar mais. E eu acho que é das gerações novas aqui, viu, Samantha? Explorar isso nas escolas. Essa tua experiência, Tarcísio, como professor aqui, que tu acabou de colocar, olha só como ela é importante. Essa associação que nós temos que fazer de que a gente desperte na juventude, desperte dos moradores, essa questão do pertencimento. Eu estava conversando com uma pessoa agora, há pouco tempo, Samantha, e a pessoa perguntou assim, ó, que lugar lindo, onde é que eu compro um cartão postal? Eu tinha até cartão de telefone do Morro dos Conventos antigamente, né? Entendeu? É uma coisa tão, né? E esse ano,
foi um ano mágico, assim, nós criamos um grupo de mulheres que fazemos caminhada. Maravilhoso, né? Aliás, não tem coisa melhor que poder usufruir isso. Mas olha só o quanto seria melhor se a gente tivesse um guia que pudesse falar das belezas, falar o que é a questão desse paredão, qual é o nome. Eu gosto disso, porque isso a gente vê em Praia Grande, a gente vai na Praia Grande e tem as pessoas explicando. E nós fomos seguindo ali até a Barra, caminhando, muito lindo aqui, e a gente vê assim, eu juro, eu vim para casa, como quem me olhava na beira-mar pensava que eu era uma cachaceira, porque eu estava trazendo uma garrafa de velho barreiro, mas era uma garrafa vazia, porque a gente juntou lá, é a questão da limpeza. É triste, porque a gente mora aqui e vê as coisas não sendo preservadas, né? A gente tem que recolher o lixo de quem deixa. Ou alguém que vai fazer uma festa e deixa as coisas na beira da praia. A questão de fechamento da barra, aqui para não ir até a barra, é lamentável, de certa forma, por alguns moradores que gostam de pescar e tal. Mas, olha, a gente que mora aqui, e as festas, que ia uma vez, eu passei de manhãzinha, depois era época, acho que de carnaval, acredita que alguém fez uma estrada com garrafinhas de cerveja, que é a long neck verdinha, fez uma estrada. Para quê, gente? Né? Vai quebrar o vidro, vai. Então, pior ainda. Eu acho que essa consciência ambiental nós temos que ter. E tu, Samanta, com teu conhecimento, pode ajudar muito a gente aqui, viu? Até de entender assim, ó, ainda é muito para as pessoas, unidade de conservação. O que é isso? O Tarcísio acabou de dizer que é importante, acabou de dizer que isso gera renda. Deixa a palavra para ti também. Eu acho que tu tocou também numa questão muito importante das crianças, né, de envolver a comunidade de fato, né? E acho que é muito importante de envolver essa juventude ainda para resgatar as raízes que ainda restam, né, com a questão da pesca tradicional, que acaba que a juventude ela não se apropria tanto, né? Aqui a gente tem algumas raras exceções de que mantém a atividade da pesca. Mas uma coisa que me tocou muito, que eu achei muito bonito e que deveria ser aproveitado é o conhecimento das pessoas, né, de quem é daqui. Numa das palestras que eu dei aqui na Escola do Morro, um dos alunos, até a professora achou que ele estava atrapalhando, mas para mim aquilo foi muito, muito bonito, assim. Ele me ensinou como é que se pesca com o boto no Rio Araranguá, uma atividade que nem existe mais. Ele aprendeu com o vô dele, né, que pescava. Ele provavelmente ele deve ter uns 10, 12 anos, acho que a esse tempo o boto já nem entra mais na barra, né? Mas ele ainda sabe reproduzir, né, oralmente, né, essa experiência e com muita emoção. Então, né, que guia que a gente está perdendo, né? Que condutor ambiental que está aí, está fazendo trilha. Esses tempos ele saiu aqui no sítio, bem perdido, né, tá aqui andando e não está sendo, né, aprimorado e nem sendo aproveitado, e ele é um exemplo, né, existem vários outros né, mini guias que eu enxergo aqui no Morro dos Conventos que, né, que poderiam utilizar ter uma fonte de renda para ajudar suas famílias, né, não entrar para o mundo das drogas, como existe em qualquer lugar, né, infelizmente. Então, né, aproveitar e valorizar esse conhecimento, né, que é tão rico e tão importante. Acho que estamos no caminho, né, e buscando, né, acho que é muito importante também valorizar a atuação de outras organizações para que seja dado prosseguimento, né? Acho que está falhando para mim. Pode falar, Samanta. Falhou? Voltou. Eu acho que é isso aí, né? É difícil, né? A estrada é longa, mas, né, tem que ter vontade e pessoas que se envolvam buscando, né, projetos e se associando, né, Tarcísio, né, até para manutenção das trilhas. Não sei como é que vocês trabalham aí, questão de se reúnem diz que se reúnem para mutirões, né? Se fazem manutenção da trilha ou se isso fica mais a cargo das unidades de conservação. É uma dúvida minha, assim. A gente se reúne, né, com autorização das unidades de conservação,
a autorização do chefe do parque, né, para a gente poder entrar nas trilhas e fazer as devidas manutenções, né? Manutenções, por exemplo, após vendaval, às vezes cai muito galho na trilha, né? Então a gente pede autorização para limpar. Ou quando a trilha está muito fechada de mato, então tem que fazer também uma manutenção. Enfim, para entrar na unidade de conservação, a gente precisa de autorização até mesmo para manutenção, né? E tocando no assunto ali da inspiração para jovens, né? Samantha, não sei como é que está aí em Aranguá, mas é fundamental, né? É de suma importância que se crie alguma entidade, alguma associação para trazer a juventude para conhecer, para se sensibilizar, para inspirar, né? Isso vai trazer futuros profissionais, né? Geólogos, geógrafos, biólogos e assim vai, né? Que também vão trabalhar com ecoturismo, turismo de aventura, que serão professores, mas tem que ter esse vínculo, né? Tem que ter essa inspiração. Eu queria aproveitar também, Sayonara, para falar um pouquinho da pergunta ali do José Carlos Rabelo, que também eu acho que tem a ver com a pergunta da Marielle sobre a questão da poluição luminosa. Quando a gente começa a trabalhar um pouquinho o turismo, né? Porque onde tem unidade de conservação, logo vai ter um turismo, claro, um turismo mais organizado, né? Mas a cidade em si, quando começa a receber um destaque, porque assim, uma unidade de conservação ela só existe porque há algo muito singular, algo muito importante que precisa ser preservado, né? No caso aí do Morro dos Conventos e da Foz do Averanguá e as ilhas, dispensa palavras da importância que há para a criação de unidades de conservação, né? As cidades acabam também aumentando, às vezes, né, desordenadamente. Então, o turismo ele pode ser muito positivo, mas ele também pode ser negativo. E a questão ali que o José Carlos colocou, né, que é como desenvolver, né, um município. Primeiramente, pelo plano diretor, né? O município tem que ter um plano diretor bem pensado, né? Todo ano tem que convocar a sociedade, tem que rever esse plano diretor, né? Pelo menos a cada mandato de prefeito tem que ser feita uma releitura do plano diretor, para ver se condiz, para ver se o município cresce, se desenvolve, tem qualidade de vida, mas também não se desenvolva desordenadamente ou negativamente, o que pode acontecer, né? Se o município não ficar atento, não tiver um plano diretor que organize, né, um crescimento pode ser tarde, aí onde o município vai crescer em cima de restinga, né, muito próximo à beira do rio, em morros, né? Então, para responder a questão ali da pergunta do José Carlos, tem muito a ver isso, né? A questão do plano diretor, né? Para que se desenvolva, porque o plano diretor ele não pode engessar o desenvolvimento urbano, né? O planejamento urbano ele não pode engessar, mas também ele é responsável pelo bom uso, né, das áreas tangíveis, né? Então, o município de Praia Grande ele passa por essa experiência, né? Porque é um município que está num potencial gigantesco
E quanto mais agora conciliar, né, unidade de conservação, unidade de conservação, plano diretor, um turismo sustentável, um turismo com qualidade de vida, né? Empenhado na qualidade de vida da população local. Essas coisas caminhando junto funciona muito bem. Tem cidades no Brasil e no mundo, né? Vários países, várias cidades aí do nosso planeta que funciona muito bem, né? Mas por quê? Porque se pensou nos vários detalhes, né? A questão do geoparque, ele vem para ajudar nisso, né? Porque se você já tem que ter o plano diretor, tem que ter uma unidade de conservação, tem que ter uma sociedade organizada, o geoparque vai dizer ainda mais, né? Ainda mais, não só olhar para a flora e para a fauna, mas olhar para a geologia local, né? Olhar para a origem. Então, ele só vai ser um geoparque se os municípios conseguirem sensibilizar a população do lugar onde que eles vivem, né? Do tipo de uso do solo, do tipo de uso do seu lugar, né? Então, o investimento em educação é um dos pilares, né, do geoparque, né? A educação é o início do geoparque, é por aí que começa, né? Indo para os outros de pés. Então, respondendo a pergunta dele, eu acho que parte daí, né? Para não haver essa especulação imobiliária, um desenvolvimento desordenado, parte justamente de uma sociedade organizada, né? Associações de guia, associações de bairros, né? Entidades e também esse investimento, né? Na qualidade de vida da população local. Acho que é por aí. Ótimas colocações, Tarcísio. Eu vou dar a palavra para a Samanta fazer alguma fala que possa complementar, mas logo em seguida, porque agora a gente já deu uma horinha de conversa, né? Adoraria estar aqui a noite toda com vocês, para a gente conversar e conhecer um pouquinho mais, porque vocês são pessoas com conhecimento, isso é importante para nós que estamos assistindo. Então, eu passo a palavra para a Samanta, para ela complementar e fazer as considerações finais, e depois, logo em seguida, passo para o Tarcísio, fazer as considerações finais também, e nós terminarmos daquele jeito, tá, Tarcísio? A gente combinou. Tá bom? Eu só pegando o gancho do Tarcísio, né, da importância do plano diretor e da importância dele ser participativo de fato, e que todos os atores que vão ser impactados, né, sejam consultados, porque aqui a gente teve algumas coisas que aconteceram que né, tá bem estranho. Então, né, por isso a importância da sociedade civil organizada, né, de ocupar esses espaços, de participar. Às vezes a gente fica desmotivado, a gente participa de tanta coisa, tanto plano, e quando vê, fica na gaveta. Mas é importante, né, a gente estar motivado a participar. E gostaria, então, de agradecer muito a participação, né, de poder participar. E eu acho que eu lembrei do Tarcísio de um curso do Geoparque, de Geodiversidade, com a Flávia, em 2014, talvez, com a Tsan, estava junto, a gente saiu de ônibus, a gente veio aqui no Morro também. Eu acho que foi desse curso aí que eu te conheci, Tarcísio, há bastante Sim. tempo. A gente muda com o tempo, né? Eu criando uns pés de galinha. Mas eu quero agradecer, né? E então, né, fechar a minha fala com que, né, a importância de preservar, né, de conservar, né, de manter também os fluxos naturais, né, as alterações que existem na natureza, que são complexas, e que a gente busque um sustentável. Às vezes a gente vulgariza a palavra né, a sustentabilidade, tem coisa, carro elétrico é sustentável, mas o que é sustentável, né? Sustentável vai de bicicleta, então vai a pé, né? Mas então vamos buscar algo que seja mais coerente e que utilize de forma adequada, né, os nossos recursos naturais, que são tão maravilhosos, né? E é isso aí, muito obrigada.
Estou ansiosa pela finalização que vocês combinaram. Então, Pode, Sayonara, pode falar, Tarcísio, tá? é só complementando a fala da Samantha, lembrei também da professora Leila, né, que é geógrafa e muito importante assim, na minha formação, né, para entender um pouquinho melhor, porque a sociedade ela é muito complexo, né, essa sociedade, né, que a gente vive e tal, mas a gente vê como por pessoas como a Leila, a Cristina, o Maurício, a Chan, a Sam, né? São pessoas que ajudaram bastante, assim, né? E que espalharam o conhecimento, porque o conhecimento ele não dá para ficar retido, né? Ele tem que se espalhar. O nosso, falando do Vale do Araranguá, né? Aqui entre a bacia do Rio Matuba e do Rio Araranguá, é uma planície riquíssima, né? É uma planície riquíssima, com as lagoas, né? Essa planície mesmo, assim, é única, né? Nós temos aqui, como fala o professor Jairas, lá da UDESC, essa planície é única, rapaz. É riquíssima, né? E essa Serra Geral, fantástica, com todos os cânions, com toda essa mata, né? Só para concluir, uma coisa que nos anima bastante com a criação dos parques nacionais é ver a quantidade de animais que estão aparecendo, né? Antes, né, no período mais antigo, o pessoal caçava bastante, então eles foram meio que ficando difíceis de serem vistos, né? Eu não estou julgando o passado, porque faz parte, né, de toda a cultura antiga, né? Mas hoje em dia é possível, né? E a galera está vendo mais, por exemplo, o leão-baio, né? Está no topo da cadeia alimentar aqui. O leão-baio, que é o mesmo suarana, que é a mesma onça parda, o pessoal tem visto aqui jaguatirica, muito bugio, muito macaco-prego, muito coati, muito tatu, né? Muitas aves, enfim, tem muitos animais, né, povoando essas matas graças às unidades de conservação. Isso é muito importante, né? Porque nesse planeta não vamos pensar que somos só nós, né? Nós não somos a parte, né? A gente tem que pensar isso. Não somos a parte da natureza. Nós somos parte, não a parte, né? Então a gente é mútuo, né? Isto, né? Então por isso a luta, né? Dessa conscientização e tudo mais. Como falou ali a Rafaela de Jesus, é bem isso, é uma construção coletiva, né? Se alguém achar que não, é nós, né? É nós. É isso é o que faz e que engrandece, né? Então, poderia concluir, não sei, seria que eu concluísse com o poema? Agradeço a participação de todos que estiveram conosco assistindo a live. Tem perguntas aqui que não foram respondidas, porque pelo tempo, mas aí a gente coloca as perguntas para a Samanta, se for para ela, se for para o Tarcísio, para serem respondidas. Vamos terminar então, tá? Contigo, Tarcísio. Eu escrevi em 2018 um livro de poemas chamado O Condutor das Estrelas, que é uma homenagem ao meu irmão, falecido irmão Rodrigo, né? E então tem um poema que ele é bem simples, né? O poema mais simples tem menos figuras de linguagem, mas é o que muitas pessoas falam que gostam, assim, né? Que gostaram do poema. O nome do poema é Corpo Livre, tá? Corpo Livre. O corpo precisa estar livre para sentir a natureza. Deixar o cotidiano para trás. No sábado é uma boa dica.
pôr o lanche, algumas frutas e água numa mochila e sair para fazer uma trilha. Deixar que o sol lhe toque a pele e o vento lhe balance as roupas. Caminhar solos diferentes, respirar um ar melhor, observar a diversidade das plantas, deixar seu corpo interagir com o espaço ao seu redor, aprender com o movimento da luz do sol passando pela montanha, aproveitar este momento teu, único, especial. Não tenha medo de se deleitar na natureza. Sinta-se integrado a cada folha que balança. E, se a chuva surpreender você, não saia correndo. Deixe-a livre, escorrer pelos seus cabelos, pelo seu ombro, e deixe molhar seu corpo. Faça barulho com os pés encharcados. E ainda, se algum animal aparecer de repente, aquiete-se. Observe-o, como ele é. Talvez seja uma oportunidade que você não deve desperdiçar. E se você chegar em casa molhado, suado ou cansado, é porque valeu. Então, sinta-se com mais energia e pronto para uma nova aventura. É isto. Obrigado. Valeu! Gente, um grande abraço, uma boa noite. Se cuidem, se puder, fique em casa. Vamos nos cuidar. Um beijão.